Fala, amiguinhos, tudo bem? Vamos resolver uma questão de lógica, tá? Da revistinha Coquetel. Aqui tá falando que essa questão é difícil, com nível de 2 interrogações, o máximo que tem aqui são 3, mas eu acho ela fácil, porque as dicas são muito excludentes, então ela bem rapidinho a gente vai fazer isso aqui, vocês vão ver, tá? Agora, vou falar sobre o que eu tô achando dessas questões de lógica. Eu vou falar pra vocês, eu nunca fui muito boa em raciocínio lógico, mas treinando aqui, tem mais ou menos um mês que eu tô mexendo com esse negócio de fazer questões de lógica, e assim, a minha percepção de ambiguidade, de pegadinha, de leitura rápido, tipo assim, ler uma vez só um negócio e já entender todos os pormenores por trás da frase, entre outras coisas, melhoraram substancialmente com esses exercícios de lógica. Então eu recomendo pra todo mundo, inclusive quando eu tiver meus filhos, entendeu? Os menininhos com 2 anos de idade, eu vou dar uma revistinha Coquetel pra eles poderem fazer, porque isso aqui, menino, é um negócio maravilhoso. Então, se você não faz testes de lógica e vai fazer concurso ou qualquer prova, independente de cair raciocínio lógico na sua prova, tá? Melhora muito a sua interpretação e a sua leitura. Tipo, você lê uma vez e já entende o problema. Então é isso, espero que vocês gostem, que curtam para me ajudar, compartilhe e passe esse material para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Então vamos entender primeiramente o contexto desse teste, que é o seguinte, é uma competição radical, 4 competidores estão entre os melhores de suas categorias. A partir das dicas é para a gente descobrir o esporte, a nacionalidade, a idade e a classificação final no ranking, beleza? Então deixa eu apagar isso daqui, tá ok? E eu vou ler com vocês também a tabela. Os competidores são Ivan, Max, Sang, Samira, eles podem ter ficado do primeiro ao 4º lugar. A idade deles é 20, 24, 28 e 32. Observe que está indo de 4 em 4 anos. E a nacionalidade é brasileira, inglês, marroquino e romeno. Beleza? E os esportes que eles praticam são bicicleta, parkour, patins e skate. Tranquilo? Vamos lá para as dicas, então. Olha, Sam que ficou em primeiro ou segundo lugar. Então, eu vou vir aqui no Sam e vou colocar que ele ficou o primeiro ou segundo, então ele não ficou nem terceiro nem quarto. Deixa eu colocar a letra maiúscula aqui, porque isso me irrita completamente, certo? Ele é 4 anos mais jovem que Max. Então, se ele é 4 anos mais jovem que alguém, ele não pode ser a pessoa de 32 anos, certo? E ele é 4 anos mais velho que o atleta romeno. Então, ele também não pode ser a pessoa de 20 anos, porque ele é 4 anos mais velho que alguém. O atleta romeno que ainda não ficou em primeiro lugar em uma competição. Então, eu vou vir aqui no romeno e vou colocar que ele não ficou em primeiro lugar. Correto? Outra coisa sobre o Sam, então, é que ele não é romeno, já que ele ficou, né? Ele tem a idade diferente aí do atleta romeno. Sobre a perspectiva aqui do Max, olha só, o Sam é 4 anos mais jovem que ele, certo? E o Sam é 4 anos mais velho que o romeno. Então, o Max aqui, ó, ele só pode ter 28 anos ou mais, tá? Então, eu vou vir aqui no Max, né, e vou colocar que não pode ter 20 nem 24 anos, porque tem 2 pessoas ali que são mais jovens que ele. Outra coisa também é que, obviamente, o Max não pode ser o carinha romeno, certo? Com relação à idade do romeno, a gente tem 2 pessoas mais velhas que ele. Então, o romeno não pode ser as 2 pessoas mais velhas aqui, ó, nem 32, nem 28 anos ele pode ter. Para a dica número 2, olha só, a classificação final do patinador é inferior em 2 lugares em relação ao competidor que pratica parkour. Então, o patinador, ele está 2 posições abaixo que alguém. Né? Então, o que significa que ele não pode estar nem em primeiro nem em segundo lugar. Então, o patinador, vou pôr não aqui, primeiro e segundo. Com relação a quem? Com relação ao parkour. Então, o parkour, com relação ao patins, ele está 2 acima. Ou seja, ele não pode estar nem em terceiro nem em 4º lugar. Olha só, eu coloquei no lugar da bicicleta aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. É aqui, ó, parkour. Certo? Número 3, o brasileiro é 8 anos mais velho que o skatista. Então, o que eu sei? Eu sei que o skatista, ele não é brasileiro, certo? E eu sei que o brasileiro, ele não pode ter nem 20, nem 24 anos, certo? Porque ele é 8 anos mais velho que alguém, então ele pode ter no mínimo 28 anos. Número 4, a classificação da pessoa de 32 anos é inferior em 2 lugares em relação à pessoa de 20 anos. Então, a pessoa de 32 anos, ela tem que ter ficado, né, nas 2 últimas classificações. Então, vou vir aqui, ó, 32 anos não pode ter ficado nem em primeiro nem em segundo lugar. E a de 20 anos, analogamente, só que ao contrário, ela não pode ter ficado nem em terceiro e nem em 4º. Número 5, olha só, Samira, que não é patinadora nem inglesa. Então, vou vir aqui, Samira, vou colocar que ela não é patinadora e ela não é inglesa. Tem mais de 24 anos, ou seja, ela não tem 20 nem 24. Aí aqui eu já descubro, ó, que o Ivan é o carinha de 20 anos. Olhando por aqui, ó, como a pessoa de 20 anos ela não pode ter ficado em terceiro nem 4º lugar, eu vou colocar essa informação aqui também, ó,
pro Ivan, já que eu descobri que ele é o cara de 20 anos. Olha só, a Samira, ela não é patinadora, não é inglesa, e ela tem mais de 24 anos. Então vamos pensar só, aqui está o Romeno, o Sam é mais velho que ele, o Max é mais velho que ele, a Samira também é obrigada a ser, porque ela tem mais de 24 anos, ou seja, ela tem 28 ou 32, então o Romeno é o carinha mais jovem, certo? Aqui por, sei lá, por lógica, né? Então o Ivan é o cara romeno, então a gente já sabe quase tudo sobre ele. E pela primeira dica, fala que, ó, mais 4 anos mais velho que o Romeno, que ainda não ficou em primeiro lugar na competição. Então, olha só, o Ivan ele poderia ficar em segundo ou terceiro. Como ele ainda não ficou em primeiro, então ele tem que ter ficado em segundo, né? Então a gente descobriu aqui a classificação do Ivan. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o ranking aqui, ó, vou delimitar pelo ranking. 1, 2, 3 e 4. Então, o competidor que ficou em segundo lugar é o Ivan, e a nacionalidade dele é romeno. E a idade é 20 anos. Agora, eu vou checar essas informações aqui. Ó. O Romeno tem 20 anos, então vou colocar um sim aqui. Daqui a pouco eu preencho os nãos. E a idade dele é 20 anos. Vou fazer isso em off. Olha só, em primeiro e segundo lugar, o Patins não pode ter ficado. Então, o Ivan não pode ser Patins. Olha só, falou que o Sam ficou em primeiro ou segundo lugar. Então, o Sam tem que ter ficado em primeiro, já que o outro carinha ele ficou em segundo, né? Então, aqui eu vou colocar sim para ele, Sam, em primeiro lugar. E ele é 4 anos mais jovem que Max. Não, 4 anos mais jovem que Max e 4 anos mais velho que o atleta romeno. Se o romeno é 20, então o Sam é 24. Aí eu venho aqui e coloco sim. Certo? E já preencho aqui nessa tabela que o primeiro lugar é o Sam e ele tem a idade de 24 anos. Deste modo, né, se o Sam é 4 anos mais jovem que Max, então o Max tem 28 anos e a Samira tem 32 anos. Vou acabar de preencher os nãos em off. Como o Sam ficou em primeiro lugar, né, então ele não é Patins também, porque Patins não pode ser nem primeira e nem segunda posição. Eu vou colocar um não aqui. Ou seja, a gente acaba de descobrir que o Max, né, é Patins. Olha só a dica 4. A classificação da pessoa de 32 anos é inferior em 2 lugares à pessoa de 20. A pessoa de 20 ficou em segundo lugar. Então, a pessoa de 32 aqui, ó, ficou em quarto lugar. Essa pessoa a gente já viu que é a Samira. Isso aqui vai trazer muita coisa pra gente. Então, aqui é a posição do Max. O Max, que tem 28 anos, eu vou preencher aqui nessa tabela para me ajudar. A gente já sabe que o Max é terceiro lugar, certo? E o Max, ele é patins. Então, olha só, a classificação do patinador é inferior, ou seja, ele está no terceiro lugar, é inferior em 2 lugares, então, em relação ao primeiro, que é parkour. Então, o Max, ele é patins, e o primeiro aqui, ó, é parkour. Olha só, aqui fala que o brasileiro é 8 anos mais velho que o skatista. Então, o skatista não pode ser o mais velho. Então, só resta, né, para essa pessoa aqui ser o skatista. E por eliminação, certo? Aqui vai estar a pessoa da bicicleta. Como o brasileiro é 8 anos mais velho que o skatista tem 20, então o brasileiro tem 28, ou seja, é o Max, não é? Brasileiro. E aí fala que a Samira, ela não é inglesa, então só sobrou para essa pessoa aqui ser o inglês, certo? E a Samira, portanto, é a opção que sobrou, que é o marrocano. Então agora você vai preencher todas essa tabela aqui com os sims e com os nãos, e aí ela vai ficar desse jeito aqui, ó, com os sims e nãos destacados, né? Então o Sam é parkour, ele é inglês, ele tem 24 anos, ficou em primeiro lugar. Ivan, skate romeno, 20 anos, segundo lugar. Max, patins, brasileiro, 28 anos, terceiro lugar. E a Samira, bicicleta, marroquina, 32 anos e quarto lugar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido, né? E percebam que esse teste aí, ele realmente, né, tá falando que é difícil, mas ele não é tão difícil assim, não. E espero que vocês continuem fazendo e acompanhando esse trabalho de raciocínio lógico para melhorar a capacidade de, obviamente, raciocínio lógico, mas interpretação de texto, percepção das ambiguidades, de pegadinha, igual eu falei no início do vídeo. Então é isso aí, muito obrigada.